Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula sobre teste de hipótese. Na aula passada, nós já aprendemos os dois primeiros itens para o procedimento geral de um teste de hipótese, que seria definir a hipótese nula e alternativa, que nesse caso é o P igual a 0,5 versus P diferente de 0,5, e o item 2, que com base em H1, definir o tipo de teste, que no caso da figura seria definir essa região em azul, que é o que chamamos de região crítica, ou seja, quando os meus dados observados caírem dentro dessa região, eu rejeito H0, se eles não caírem, eu não rejeito H0. Então, nesse caso que estamos vendo na direita, eu não rejeitaria H0, porque o meu P-chapéu, que são os dados observados, não caíram na região crítica. Na aula de hoje, vamos aprender a definir o nível de significância, que seria esse parâmetro alfa, e é a mesma ideia do nível de confiança que vimos quando aprendemos intervalos de confiança. Então, o que aprendemos era o seguinte: se temos um nível de confiança de 90%, significa que se eu repetisse a minha amostra por várias vezes, nesse caso, se eu repetisse por 10 vezes, em 9 delas, o intervalo de confiança que eu construí contém a média populacional. Essa era a interpretação do nível de confiança. Na aula de hoje, vamos aprender essa mesma ideia, agora falando sobre o nível de significância aplicado ao teste de hipótese. E no item 2 desse procedimento geral de teste de hipótese, aprendemos os tipos de teste. E um deles era o teste unilateral à direita, em que a hipótese alternativa é dada por θ maior do que um θ0, e a minha região de rejeição é essa na direita. E veja que temos um alfa aqui. É exatamente o nível de significância. Então, na prática, a gente vai determinar o nível de significância como a área em azul. Entretanto, aqui a gente vai entender qual é a interpretação desse parâmetro. E quando o teste é unilateral à esquerda, o nível de significância continua sendo toda essa área em azul, que é a região de rejeição de H0. Entretanto, quando o teste é bilateral, veja que a gente divide o nível de significância. Então, se temos 5%, vai ficar 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. E para entendermos o que seria esse nível de significância, veja essa tabela abaixo. Temos nas linhas não rejeitar H0 e rejeitar H0. Então, essas duas informações referem-se à decisão de não rejeitar, que é essa primeira linha, e rejeitar, que é a segunda. As colunas referem-se à verdade. Então, a primeira coluna, H0, era de fato verdadeira, e a segunda coluna, H0, era falsa. Então, se H0 é verdadeiro, ou seja, eu estou na primeira coluna, e eu não rejeitei H0, eu acertei. Eu mantive a hipótese nula e ela de fato era verdadeira. Da mesma forma, quando a hipótese nula era falsa e eu rejeitei a hipótese nula, então eu acertei novamente. Entretanto, veja que eu posso também cometer um erro. O primeiro deles é o que a gente chama de erro do tipo 1, que é rejeitar H0, ou seja, ficar com a hipótese alternativa quando H0 era de fato verdadeira. E o segundo erro é
não rejeitar H0, ou seja, ficar com a hipótese nula, quando o H0 é falso. Então, veja, eu tenho dois tipos de erro e em um teste de hipótese eu gostaria de errar menos possível os dois. Entretanto, um deles é considerado mais importante do que outro. O erro do tipo 1 a gente considera mais grave do que o erro do tipo 2. E por conta disso, consideramos que esse primeiro erro é exatamente o meu nível de significância. Então, se o meu nível de significância é igual a 5%, por exemplo, significa que eu gostaria de errar o erro do tipo 1 somente em 5% dos casos. Então, em testes de hipótese, a gente fixa um tipo de erro, nesse caso o erro do tipo 1, e tenta minimizar o erro do tipo 2. Isso porque, enquanto você diminui o erro do tipo 1, o erro do tipo 2 inevitavelmente vai aumentar. E o contrário também. Se você diminui o erro do tipo 2, o erro do tipo 1 aumenta. Vamos ver um exemplo que já estudamos nas aulas passadas. Deseja-se avaliar se um medicamento genérico tem o mesmo efeito do original. As duas hipóteses de interesse eram essas. H0 não tem o mesmo efeito e H1 tem o mesmo efeito. Nesse caso, o erro do tipo 1 seria rejeitar H0, ou seja, dizer que o remédio tem o mesmo efeito, quando, na verdade, ele não tem o mesmo efeito. E esse erro ele é mais grave do que o outro, porque com ele vamos colocar no mercado um medicamento que não tem o mesmo efeito do remédio original, diferente do erro do tipo 2, que seria não colocar no mercado um remédio que tem o mesmo efeito. Veja que em ambos os casos estamos errando. Entretanto, o primeiro erro é considerado mais grave e por isso que tentamos fixá-lo em um nível de significância, de 5%, de 1%, etc. E é essa uma das justificativas de colocarmos na hipótese nula a afirmação não tem o mesmo efeito, porque vamos buscar nos dados evidências para rejeitar essa hipótese, de tal forma que erremos somente em α% das vezes. Então, o nível de significância, que é esse alfa, tem uma relação direta com a definição do erro do tipo 1 e do erro do tipo 2. Porque o alfa é a probabilidade do erro do tipo 1, que já vimos se tratar da probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdadeira. Vamos ver um exemplo para a gente entender essa relação do erro do tipo 1 e do tipo 2 quando um aumenta e o outro diminui. Seja x barra uma distribuição normal com média μ desconhecida e queremos testar a seguinte hipótese. H0 μ igual a 2, ou seja, x barra tem uma distribuição normal com média 2 sobre H0 e desvio padrão 1, versus a hipótese alternativa, que seria μ igual a 4. Então, essa segunda hipótese está dizendo que x barra tem distribuição normal com média 4 e desvio padrão 1. Imagine agora que eu tenha esse teste de hipótese aqui. Tudo que cair do lado esquerdo, eu não rejeito H0, ou seja, eu concluo que μ é igual a 2. E se cair do lado direito, eu rejeito H0, ou seja, eu fico com μ igual a 4. Considere agora que eu saiba a resposta. μ de fato é igual a 2. Então eu teria essa distribuição. Nesse caso, temos uma normal com média 2 e desvio padrão 1. Mas veja que nessa região em azul, eu estou rejeitando H0. Estou cometendo um erro. Nesse caso, eu gostaria que o meu erro
fosse de até alfa%, que é o meu nível de significância. Então, vamos guardar essa imagem e agora estudaremos o erro do tipo 2, que a gente vai chamar de beta, que é dado por essa probabilidade, não rejeitar H0 quando H0 é falsa. Então, nesse caso, vamos supor que eu já saiba que o H0 é falso. Se o H0 é falso, significa que o μ é igual a 4. Então, estaríamos nessa situação agora. Ou seja, da linha pontilhada para a esquerda, eu estaria cometendo um erro também, de não rejeitar H0, dado que H0, nesse caso, já sabemos que era falsa. E é esse o erro do tipo 2. Então, agora, temos essas duas situações. Dado que H0 é verdadeiro, a região em azul mais escuro significa rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro. A região em azul mais clarinho, que seria o erro do tipo 2, acontece quando H0 é falso, ou seja, a distribuição amostral é normal com μ igual a 4, que é essa curva da direita, e esse azul clarinho é o meu erro, de não rejeitar H0 quando H0 é falso. Então, se queremos minimizar o erro do tipo 1, eu pego essa linha pontilhada aqui, que é a minha regra de decisão, e desloco para a direita. E chegamos nessa quantidade. Veja que, de fato, eu diminuí o erro do tipo 1, mas o erro do tipo 2 começou a aumentar. E se eu movimentar novamente essa minha regra de decisão, eu vou minimizando o erro do tipo 1, mas o erro do tipo 2 continua a aumentar. Por isso que nós fixamos o erro do tipo 1 igual a alfa, e o erro do tipo 2 nós não temos mais controle, justamente por conta desse trade-off entre o erro do tipo 1 e o erro do tipo 2. Quando diminuímos um, o outro inevitavelmente aumenta. Então, a gente considera o erro do tipo 1 mais grave, fixamos ele igual ao nível de significância, e o erro do tipo 2 não temos total controle. Vamos ver alguns exemplos. Num júri, o indivíduo está sendo julgado por um crime e as hipóteses sujeitas ao júri são: o acusado ele é inocente, essa é a hipótese nula, e o acusado é culpado, essa é a hipótese alternativa. Note que as duas afirmações estão dessa forma porque é mais grave colocar um inocente na cadeia, ou seja, rejeitar H0 quando H0 é verdadeiro, do que o inverso. Então, buscamos nos dados, nas evidências, informações que nos façam concluir que o acusado não é inocente, rejeitando essa hipótese. Mas só vamos fazer isso de tal forma que erremos o mínimo possível. E esse mínimo seria o nível de significância. Vamos ver o segundo exemplo. Um operador de radar deve detectar aeronaves inimigas. Surgindo algo estranho, ele tem que decidir: tudo bem, é apenas uma leve interferência no meu radar? Ou não, está começando um ataque? Veja que é muito mais grave começar um ataque quando, na verdade, não existe uma guerra, do que o inverso. Então, inicialmente está tudo bem, até que as evidências nos dados nos forcem a decidir pela hipótese alternativa. Isso porque queremos errar o mínimo possível, rejeitando a hipótese nula quando ela é verdadeira. Mas essa é apenas a interpretação do alfa. No nosso procedimento de teste de hipótese, vai ser muito mais simples do que isso. Vamos ver um exemplo. Um fabricante introduziu material na fabricação de lajotas e acredita que esse novo material vai aumentar a resistência média, que é de 206 kg. Nós já fizemos esses exercícios nas aulas anteriores.
Em uma amostra de 30 lajotas, tivemos x barra igual a 210. Pergunta: pode-se afirmar que a resistência média aumentou ao nível de 10%? Esse nível de 10% é exatamente o meu nível de significância. Então, as hipóteses seriam essas: μ igual a 206 versus μ maior do que 206. Já aprendemos o porquê disso nas aulas passadas. O tipo de teste é unilateral à direita, com essa representação. E agora, o nível de significância entra simplesmente representando essa área em azul como 10%, que é o meu erro do tipo 1. Vamos ver mais um exemplo. Uma empacotadora de café está calibrada se houver 700 gramas em cada embalagem. A fim de verificar o funcionamento dessa máquina, foi coletada uma amostra de 40 pacotes, resultando em x barra igual a 698. Dado que sigma é igual a 10 gramas, teste a hipótese de que o peso das embalagens é igual a 700, com um nível de significância de 5%. Então, a definição das hipóteses já aprendemos, que é essa: μ igual a 700 versus μ diferente nesse caso. Consequentemente, o tipo de teste é bilateral, com essa região crítica, do lado esquerdo e do lado direito. E agora, para definir o nível de significância, devemos pegar o valor total de alfa, que é 5%, e dividir para essas duas áreas. Então, fica 2,5% para um lado, 2,5% para o outro. Então, terminamos aqui mais essa aula em que aprendemos a definir o nível de significância e a sua interpretação.